Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 1. Nosso irmão Roberto, Deus abençoe. Eu não sei o que acontece, mas o irmão vai ficando cada vez mais de idade, mas não cai o cabelo. Quando eu chegar nessa idade, eu tenho que ter, mas não vai ter não. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 1, diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em ensino, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa, louvado seja Deus, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E enquanto dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Amém? Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua presença, para louvar, adorar e exaltar o Teu nome. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade, a qual o Senhor tem nos concedido, ó Pai, de poder estar diante da Tua presença, e poder estar, Senhor, aleluia, louvando e bendizendo o Teu nome. Quantas pessoas queriam estar aqui neste momento? Quantas pessoas queriam poder ouvir a Tua palavra, Senhor, e por motivos maiores não poderão estar aqui, mas o Senhor nos agraciou. Continue, Senhor, dando a Tua graça, a Tua força, a Tua benevolência, assim como o Senhor tem falado conosco através dos testemunhos, dos louvores que já foram entoados a Ti. Fala conosco mais uma vez através da Tua palavra, que eu diminua e Tu cresça mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os assentos, irmãos, glorificando e adorando ao nome santo de Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, a qual é o livro do Atos dos Apóstolos. É interessante que vale a pena nós andarmos um pouquinho dentro desse texto, porque Atos dos Apóstolos, nós poderíamos até colocar outro título a esse livro, não apenas Atos dos Apóstolos, mas também como Ato do Espírito Santo. Repito, não poderia ser apenas chamado Atos dos Apóstolos, mas também poderia se ter dado nome ou chamarmos esse livro de Atos do Espírito Santo. Por que isso? Porque desde o capítulo 1 até o último capítulo, nós vamos ver ato do Espírito Santo através dos apóstolos, daqueles discípulos, daqueles que serviram ao Senhor, buscaram o Senhor e deram continuidade
na obra que Jesus Cristo estava fazendo na terra. É interessante, se nós formos analisar, meu Valdomiro, desde o início do culto, nós estamos vendo o agir do Espírito Santo. Nós vemos o Espírito Santo de Deus nos impulsionando, meu Roberto, a glorificar, para sentir a presença de Deus. Muitos vão dizer: eu não vou dar glória, eu não vou glorificar, não dou aleluia. Por quê? Porque eu não estou sentindo nada, então não preciso glorificar. É engano, porque eu não sinto para glorificar, eu glorifico a Deus para sentir a presença dele. Aleluia! Quando eu começo a dizer glória a Deus, eu estou adorando a Deus, mas quando eu estou dizendo aleluia, eu estou dizendo para o homem: glorifique o nome santo de Jesus. Aleluia é para o homem, mas a glória é para o eterno que vive e reina para todo sempre. Louvado seja o nome santo de Jesus. Quando nós glorificamos a Ele, aleluia, não é por nós mesmos, Adão, mas é algo sobrenatural que vai nos inspirando. É interessante porque Atos dos Apóstolos, o Dr. Lucas, ele começa a descrever esse livro, aleluia, de uma maneira especial, porque ele começa a escrever uma carta a Teófilo dizendo: olha, eu vou escrever algo para você, Teófilo, não é algo sobre, assim, de qualquer importância. Eu vou escrever algo para você que não foi algo aqui terreno que aconteceu, mas eu preciso escrever para você, Teófilo, acerca de Jesus Cristo. Mas eu não vou escrever apenas aquilo que ele começou a fazer, mas eu preciso mostrar para você, Teófilo, não só o que ele começou a fazer, mas também a ensinar. É interessante isso daqui, porque aqui o apóstolo Lucas, o doutor Lucas, ele estava dizendo: olha, Teófilo, você precisa entender que Jesus Cristo, enquanto ele estava aqui na terra, no seu ministério, ele não apenas fazia, mas ele se preocupava em ensinar aquilo que ele estava fazendo. Aleluia. Muitos vão dizer: por que ensinar? Nós estamos diante de um culto que é culto de ensino, e nós precisamos entender o porquê ensinar. Ora, se você está dentro do trabalho, você precisa exercer aquele trabalho com eficácia, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim, correto? Para fazer aquele trabalho certinho, bonitinho, você precisa sentar, aprender, para depois ensinar, para depois fazer. Jesus, no seu ministério, ele se preocupou em ensinar os seus discípulos. Lembra? Quando ele vai agora, antes de descer para a praia, para escolher os seus 12 apóstolos, primeiro ele foi orar, primeiro ele foi buscar de Deus. Hoje, muitas pessoas estão invertendo isso, vão subindo na tribuna, pregando sem buscar a direção de Deus, falando aquilo que não deve, muitas vezes falando coisas que desvia até uma pessoa da presença de Deus. Mas Jesus, ele nos ensinou de que maneira? Primeiro eu vou buscar de Deus a quem eu devo chamar. Primeiro eu vou buscar de Deus quais são as pessoas que vão dar continuidade no meu ministério quando eu voltar para a glória. Aleluia. E nós entramos aqui porque o apóstolo, aleluia, Dr. Lucas, ele se preocupou em mostrar dentro do livro de Atos, aleluia, os atos do Espírito Santo. Por que isso? Porque no Espírito Santo, aleluia, que vai nos impulsionando, tem um papel essencial dentro da igreja. Aleluia. Por que isso? Porque logo, quando nós começamos a observar Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ele vem nos trazendo essa carta que Lucas escreveu a Teófilo, dizendo a respeito de uma promessa. Aleluia. Capítulo 1 de Atos,
há uma promessa. Que promessa é essa? Aleluia! Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia! Para que serieis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Aleluia! Louvado seja Deus! Há uma promessa que o Espírito Santo de Deus viria para continuar ajudando a igreja do Senhor. Quando nós começamos a observar